obrigado. Eu estou muito contente de ter chegado na hora. Me deixou bastante estressado no caminho, e no caminho um paciente meu me perguntava, eu sou médico cardiologista, e ele estava pedindo algumas orientações para o teste de estresse que ele ia fazer. E eu falei, puxa, estamos pares, porque eu estou fazendo outro teste de estresse para começar. Muito bem, me coube a honra de participar desse evento pela primeira vez. Fico muito honrado. Agradeço a Moisés o convite e me coube a honra de representar a CONEP. Então, vamos iniciar. Então, o tema proposto foi a Lei Geral de Proteção de Dados, a adequação e impacto no sistema CEP-CONEP e regulamentações relacionadas. Conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Um plano da minha apresentação é o seguinte, vou examinar rapidamente alguns princípios da CONEP, trazer os dados que foram discutidos no seminário recente feito no final de agosto na CONEP, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns itens de discussão que permanecem e, por último, a conclusão. Então, certamente, muitos dos senhores estão familiarizados com isso, mas não custa retomar alguns pontos que são importantes até para fundamentar o desenvolvimento das ideias da minha apresentação. O meu amigo Motti lembra disso, ela deve ter ouvido, que no Brasil tem CONEP. Então, mas a Organização Mundial da Saúde tem um documento muito bonito, muito elegante, muito refinado, muito competente, no qual exprime que toda instituição de pesquisa no mundo deve ter um comitê de ética independente. Então, isto não é uma jabuticaba brasileira e não é uma questão do Brasil. Isto é um conceito universal. Nós temos atualmente mais de 845 comitês de ética em pesquisa no país. Tem uma característica interessante, por exemplo, em relação a alguns comitês de alguns países, porque são de trabalho voluntário. Esses princípios seguidos pelos comitês são princípios harmonizados no sistema CEP-CONEP. Por exemplo, não faz muito, um ano, dois, um editorial no New England Journal of Medicine reclamava de 4.500 CEPs independentes nos Estados Unidos que, em estudos multicêntricos, faziam avaliações que não eram diferentes. No sistema CEP-CONEP, um centro coordenador tem o projeto analisado e os outros replicam localmente, não por determinação da CONEP, mas por determinação dos centros locais. Esses CEPs são coordenados, portanto. Eles têm uma característica interessante no sistema CEP-CONEP, que eles são independentes e amparados institucionalmente. Eu sou coordenador de um CEP, o CEP no qual eu trabalho é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele é independente e ele é amparado institucionalmente. Independente quer dizer, ele não tem ingerência administrativa e, como é um hospital acadêmico, ele não tem ingerência acadêmica. Isto é uma característica interessante do CEP. Outra característica é até 50% da mesma área profissional. Então, num hospital, no máximo 50% de médicos. Os demais 50% devem ser de outros profissionais correlatos ou não. E outro ponto importante, que é a representante de usuário.
Às vezes, os meus pares, eu sou médico cardiologista, sou professor de medicina, eu faço pesquisa, eu publico, eu tenho orientação, eu oriento pós-graduandos. Às vezes, os meus pares dizem que as avaliações têm que ser feitas sempre por entendidos. E que a manifestação ou a avaliação não seria desejável. A avaliação por entendidos é importante do ponto de vista técnico. Eu preciso saber qual a técnica mais apropriada para a extração de DNA. Isso é indelegável, é profissional. Mas, segundo esse próprio documento da Organização Mundial de Saúde, ele diz o seguinte, e de um modo muito elegante: os representantes de usuários devem participar e a finalidade deles é dar input da comunidade para o processo de pesquisa. Não quer dizer que eles têm que estar em opinião técnica. E um detalhe interessante, eles devem ser em número tal que eles se sintam à vontade para opinar. Porque é evidente, se tem 50 profissionais, prêmio Nobel, e o representante de usuário, o representante de usuário pode ficar constrangido. E quando eu comecei a trabalhar no sistema SERP-CONEP como membro de comitê, eu vivi uma experiência muito interessante, que eu compartilho com vocês, que me marcou. Tinha no comitê de ética um representante dos portadores de HIV. E um dia, nessa reunião, saiu uma discussão muito acentuada a respeito de algum projeto, e foi uma discussão bastante veemente, muito rica, acalorada, viva, fundamentada, cientificamente embasada. E, ao cabo dessa discussão, um dos representantes de usuário, que era esse moço na ocasião, alguns anos depois ele faleceu. Ele pediu o microfone e falou: eu queria fazer um comentário. Um comentário, pois não. Eu estou impressionado como vocês são sérios. Eu, iniciante, né, quando a gente inicia, a gente fica mais sensível a uma série de ocorrências que não se tornaram rotina. Para mim ficou muito claro que a opinião deste indivíduo valia mais em qualidade do que a opinião dos outros 50 do qual eu fazia parte. Então, é um princípio muito interessante. Se fala que a missão do sistema SERP-CONEP é a proteção do participante de pesquisa. Então, atenuar a variabilidade, a vulnerabilidades. Prevenir ou corrigir assimetrias de direitos e deveres. Não precisamos criar grandes assimetrias. Acontece no meu dia a dia corriqueiro. O meu paciente que eu atendo no hospital público voltado para a rede SUS tomou 3 conduções, ele é atendido numa portaria quase impessoal, se pede uma série de documentos, um tratamento que, no mínimo, traduz uma assimetria social, uma assimetria organizacional, do ponto de vista do dia a dia. Então, isto não é diferente quando falamos num projeto de pesquisa. Equilibrar, na medida do possível, as prerrogativas do participante, o indivíduo, frente às prerrogativas da equipe de pesquisa. Um patrocinador, a instituição e o pesquisador. Essa digamos assim, a missão celebrada. Mas tem uma outra, que eu acho tão importante quanto. É claro que, quando nós falamos da realidade, se nós falamos, como seres humanos, de uma realidade, a gente pressupõe outra. Se nós falamos de uma cor, nós falamos dos complementos. Se nós falamos do ruído, a gente fala do hiato dos ruídos. É natural. Se nós falamos de proteção do participante de pesquisa, tem um efeito decorrente importantíssimo, a meu ver, que é respaldo ao pesquisador, respaldo à instituição e respaldo ao patrocinador.
E a primeira razão pela qual esse respaldo é de fundamental importância e de limpidez cristalina e sólida é o fato do Comitê de Ética ser independente. Felizmente, aqui entre nós, o número de problemas que acontece é pequeno. Até talvez porque o número de projetos fase 1 é pequeno e por uma série de razões. Mas quando eles acontecem, eles têm uma repercussão para o pesquisador institucional e para o patrocinador tão séria que esta característica do CEP, de ser independente e de ter representante de usuário e de ser aberto e não dogmático, é muito sólido. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas situações que me reiteraram, ou me levaram, na verdade, a formular esse conceito. Vocês têm experiência, podem comparar com apreciações que foram feitas com projetos que aconteceram não faz muito tempo na Universidade Johns Hopkins, que aconteceram na Universidade da Pensilvânia, há alguns anos atrás, e que teve as devidas apreciações a respeito disso. E uma das questões era que o Comitê de Ética tinha sido algo leniente na apreciação dos projetos. Bom, então, esse seminário da CONEP reuniu o legislador que fez a lei, um bioeticista, juristas, epidemiologistas e pesquisadores. O legislador chamou atenção para alguns pontos. Os fundamentos da lei são, a lei exprime isto, proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Está escrito na lei, isso é literal da lei. A opção da lei brasileira foi uma opção por uma lei conceitual. E esta lei ela conta, a lei não pode criar, no sentido executivo, isso é atribuição do executivo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com características de agência e poder normativo infralegal. Houve a preocupação, desde o primeiro momento, da lei não ser fechada para não ficar obsoleta, poder acompanhar a evolução tanto de conhecimento da área como de tecnologia nova que vai surgir. E examina as sanções. Aqui é muito interessante, porque uma das críticas que foi feita ao sistema CEP-CONEP, por um projeto de lei em tramitação, é que o sistema CEP-CONEP trabalha com princípios que são infralegais e que isto daria insegurança jurídica para pesquisadores e patrocinadores. Curiosamente, nós temos uma lei moderníssima que conta com o aspecto infralegal, oposto da crítica que a gente recebia. E a questão da segurança, nesse seminário, eu perguntei sobre o conceito de segurança jurídica para os juristas que participavam e para os legisladores. É um conceito muito interessante, eu acho que muitos de vocês devem estar mais familiarizados com ele do que eu com esse conceito. Não vou conseguir reproduzi-lo aquilo, mas isso me pareceu um artefato quase que retórico por conta de umas certas impossibilidades dos hiatos entre as normas legais. Bom, a bioeticista que participou chamou a atenção para algumas discussões, que a definição de pesquisa, o tipo de pesquisa, a finalidade de pesquisa, e a lei tem algo muito interessante, que a lei não se aplica à pesquisa com fins acadêmicos. Traz a definição de dado, define as figuras de controlador
que é o dirigente institucional, o operador, que é o profissional de saúde, e do órgão de pesquisa. A lei é voltada para o órgão de pesquisas e não para pessoa física, para a pessoa física. A confidencialidade e autodeterminação informática, o direito à privacidade e o consentimento específico. Então, a lei torna essas autorizações genéricas sem valor legal nulas. E essa jurista, professora de Direito da Universidade de Brasília, com doutorado na Alemanha, chamou a atenção para alguns pontos que eu achei interessantes e alguns pontos que eram tão básicos que ela chamou. Eu me lembrei em medicina, que às vezes a gente fala back to the basics, e a gente retoma um fundamento, seja do exame clínico, ou um fundamento de um metabolismo celular, etc., para construir um pensamento. Ela fez algo parecido. E um primeiro conceito é que a lei não pode regular tudo. Tá? Eu achei muito interessante isso. A preocupação com o sentido internacional interoperável. Existem mais de 100 leis desse tipo no mundo. Então, alguma preocupação nesse sentido. A ideia de ela ser protetora, sem cercear inovação e sem cercear pesquisa. A lei ser de uma redação equilibrada e poder contar com uma aplicação equilibrada, e a regulação específica, ou mais específica, seria um sistema infralegal que poderia ter a participação dos órgãos da sociedade. Poderia participar, no caso, a reunião era CEP-CONEP, então é compreensível que a convidada falasse em primeiro lugar do CEP-CONEP. Como eu estou aqui representando a CONEP, também é compreensível que eu fale em primeiro lugar do CEP-CONEP. Se fosse no Ministério Público, talvez o Ministério Público fosse o primeiro a ser mencionado. Universidades, agentes reguladores, órgãos do consumidor e outras entidades da sociedade. Ela prosseguiu, chamando atenção para dados íntimos, dados privados, dados sensíveis, salientou a questão do dano como a mera suspeita de dano, ela pode configurar um dano. A questão atual da fluidez dos dados, por conta da tecnologia de transmissão de dados, a dificuldade inerente à dificuldade ou limitação de reparação. Então, algumas ações, uma vez feitas, são entendidas como dificilmente reparáveis. O desvio de finalidade, disse ela que foi incorporado do jargão do direito administrativo com relação ao uso de dados, e daí fizeram apreciação muito extensa da Cambridge Analytics, e eu acho que não preciso me deter nisso aqui, e do tratamento lícito dos dados ainda nesse contexto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criados por essa medida provisória, foi estabelecida do seguinte modo: o Conselho Diretor, que é o órgão máximo de direção, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, uma corregedoria, uma ouvidoria, um órgão de assessoramento jurídico próprio e unidades administrativas especializadas necessárias à aplicação do disposto na lei. A competência seria zelar pela proteção de dados pessoais, editar normas e procedimentos sobre proteção de dados pessoais, deliberar na esfera administrativa sobre a interpretação dessa lei, competências e casos omissos, e requisitar informações a qualquer momento aos controladores e operadores de dados pessoais que realizem operações de tratamento de dados pessoais. Uma questão prática para nós todos, de algum modo, é a questão de transferência dos dados. A Lei Geral de Proteção dos Dados do Brasil permite a transferência de dados pessoais para países ou órgãos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados
pessoais adequados ao que foi previsto. Há uma comparação feita com o regulamento do Parlamento Europeu, a chamada Lei Europeia, autoriza transferências independente de autorização específica se o terceiro país assegurar o nível de proteção adequado. Então, uma sutileza de diferença. E talvez aqui tenha um ponto que atualmente está bastante ativo na CONEP, que é o projeto de lei 7082, tramitando na Câmara dos Deputados em relação à Lei da Proteção dos Dados. Então, também muitos já conhecem, a Lei 7082 é uma lei inspirada em vários fundamentos. Um dos fundamentos é que o sistema CEP-CONEP é um sistema inadequado que atrapalha a pesquisa no país, atrasa e tudo de ruim. E aí, essa lei está tramitando. E outro objetivo dessa lei é tirar a CONEP atualmente da sua composição no Conselho Nacional de Saúde e alocar em outro local. Eu já participei de reuniões onde houve a sugestão de incorporá-la na Anvisa, outro no Ministério da Saúde, etc., e assim por diante. Então, é um tema de bastante discussão no meio. A lei diz o seguinte, que a proteção e o anonimato dos dados pessoais do participante de pesquisas é regulada por esta lei, 7082, aplicando-se subsidiariamente à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que o tratamento dos dados é permitido, garantida a anonimização, e o tratamento de dados sensíveis é reconhecido, e a realização por órgão de pesquisa é garantida, sempre que possível, a anonimização. Por exemplo, a mortalidade, eu não consigo anonimizar, saber a mortalidade, a não ser que eu lide com dados secundários, né? Então, o que é para a CONEP, a Lei Geral de Proteção de Dados se aproxima muito mais dos princípios defendidos do que a lei proposta, em que deixa a Lei de Proteção de Dados como subsidiária. Entende-se e que essa lei não poderia prevalecer sobre esta no que diz respeito à proteção de dados. Então, na interpretação da CONEP, esse projeto relativiza a defesa da privacidade do participante de pesquisa ao sobrepor ao PL a Lei Geral de Proteção de Dados. A interpretação da CONEP é que, a prevalecer essa proposta, ficamos na situação das atividades regidas pela LGPD, exclua os participantes de pesquisa afeitos ao PL 7082. A outra questão colocada na lei são as sanções, em que, na Lei Geral de Proteção de Dados, em relação às infrações sanitárias anteriores, ela aumenta bastante as sanções, de que vão até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no último exercício, limitados a 50 milhões de reais por infração. Mais do que as infrações gravíssimas de 200 mil reais a 1,5 milhão previstas anteriormente nas infrações sanitárias. Bom, e o meu último diapositivo o impacto, que era o tema proposto pelo Moisés na lei, no sistema CEP-CONEP. Então, o entendimento é que a lei proposta ela se harmoniza com as resoluções e normas vigentes na atuação do sistema CONEP. Não há conflito nenhum do ponto de vista do sistema CEP-CONEP. Pode ter, nas resoluções do sistema CONEP, algumas especificidades elaboradas. Como essas especificidades no sistema CEP-CONEP seguem um trâmite de apreciação jurídica, consulta pública, ouvir todos os participantes que fazem parte, todos os atores do sistema, como diz a Organização Mundial da Saúde, isto é algo que é perfeitamente possível.
Um outro ponto importante é que pode ter nas resoluções do sistema CEP-CONEP as atualizações que o avanço de conhecimento demanda. Se a gente voltar a 5 anos, nós não estávamos falando, há 5 ou talvez 7 anos, não falávamos de edição gênica. Hoje nós falamos, e assim por diante. E, além disso, pode ter nas resoluções do sistema CEP-CONEP a compatibilizar com atuações tecnológicas. Então, o fato de ter essa possibilidade de normatização infralegal permite a elasticidade de acordo com as demandas da sociedade. Então, eu finalizo agradecendo com os papagaios do Portinari, pedindo desculpas pelas ressonâncias provocadas e estou à disposição.